Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso é o que irá colher. Não há nada que façamos nesta vida que não gere consequências para nós mesmos. Seja algo bom ou algo ruim. É melhor semearmos o bem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em total obediência e temor do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no Salmo 94, versículo 3. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quanto sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argui os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? Glórias a Deus, que conhece os que são seus, que ouve e que vê todas as nossas ações. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça sentir a seriedade das coisas de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. A descrença é a falta de fé. E é um sentimento que pode causar reações muito desagradáveis, porque qualquer pessoa, ao falar uma verdade, o que espera é que os seus ouvintes creiam. Mas quando somos tratados como se estivéssemos mentindo e não estamos preparados para esse tipo de resposta, isso pode ser muito desmotivante e causar até o arrependimento pelo que foi dito. É muito ruim quando apresentamos um fato autêntico, ainda que inusitado, e somos recebidos pelas pessoas a quem aquela informação deveria interessar com descrença.
como se as estivéssemos enganando. É decepcionante quando comentamos sobre algo verídico que testemunhamos ou vivenciamos, ou sobre o qual temos conhecimento. E as pessoas reagem como se aquilo fosse mera ilusão ou fantasia. Certamente você também já viveu alguma situação desse tipo e concluiu que nem sempre uma verdade convém ser apresentada. Existem situações em que o mais conveniente é não dizer nada, esperar pelo momento e pelo ambiente adequado para não desperdiçarmos as nossas verdades, para não atirarmos pérolas aos porcos. Isso se presta não apenas para evitar as reações incômodas das pessoas, mas também para evitar o sentimento de sofrimento prematuro de alguém no caso de alguma notícia desagradável ou inevitável. Isso tudo no uso do nosso amor ao próximo. Salvo as exceções, a regra geral é não faltarmos com a verdade. Doa a quem doer. Um filho de Deus é uma pessoa comprometida com a verdade, porque nós servimos a um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Mentiras não fazem parte das nossas vidas. No entanto, precisamos estar preparados para reações que a verdade pode causar nas pessoas. A verdade incomoda a todos os que se acomodaram e aceitaram viver no engano. Nós não podemos forçar a mudança de ninguém, mas na condição de representantes e embaixadores de Cristo, precisamos fazer como Ele, apresentando a verdade e sabendo como proceder diante de reações inadequadas e inusitadas. O mundo não é justo, porque as pessoas não são justas. O mundo está no maligno. Viver é um permanente desafio para todos os seres humanos, mas o conviver, que considera as vidas de duas ou mais pessoas, é algo muito complexo, que requer sabedoria e uma total submissão a Deus e às suas orientações. A despeito de todas as dificuldades que a vida nos apresenta, não podemos nos furtar de viver, de desfrutar dessa dádiva concedida a nós pelo Senhor. E ao mesmo tempo, não podemos rejeitar, cumprir com a missão a que Ele nos atribuiu nesta jornada de vida. A vida é composta de bons e maus momentos. Muitos desejariam dispensar os maus momentos e permanecer apenas com os bons. Mas isso é falta de sabedoria. Se viemos a este mundo para sermos julgados no final, estamos sendo testados todo o tempo. E no final teremos que prestar contas das ações que realizamos. Todas
Todas as barreiras e obstáculos que surgem pelo caminho são provações a que estamos sendo submetidos e precisamos vencer, confiando sempre no Deus que nos ama e deseja a nossa vitória. Mas precisamos ser fiéis ao Senhor em todos os aspectos. Ele espera que confiemos nele plenamente, no seu amor, no seu poder e na sua bondade. E para isso, ele mesmo nos concede o dom salvador da fé, para que coloquemos a nossa fé nele. Sem fé, é impossível agradarmos a Deus. E se temos os nossos olhos postos no Senhor e vivemos pela fé, pela sua graça e em espírito, as investidas do mundo contra nós não surgem qualquer efeito. Elas simplesmente não nos alcançam. Viver para o mundo significa curtir a vida, desfrutando dos bons momentos. Mas para nós, filhos de Deus, que temos a sabedoria de Deus, o viver significa agradarmos ao Senhor, enquanto preparamos o nosso caminho para a eternidade. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tiago 2, 8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 de Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ser um crente de verdade é uma grande virtude, porque quando atuamos na obra de Deus, estamos no centro da vontade de Deus. E estamos a um passo da vida eterna. Mas precisamos estar atentos, porque vamos tratar tanto com pessoas que creem, que são os crentes, como com pessoas que não creem, que são os descrentes ou ímpios. E podem haver reações
em ambos os casos. Nós, crentes, estamos expostos a todo tipo de ataque do maligno e dos seus seguidores. Quando servimos a Deus, nos posicionamos em contra do maligno, do inimigo. Qualquer amigo de Deus é inimigo do inimigo. Ele é um derrotado e deseja juntar mais almas à sua derrota. Ele gosta de companhia. Então, não pense que a vida se tornará um mar de rosas só porque você se converteu. Ao contrário, ela tenderá mais para um mar de espinhos. Sim, mas o Senhor abre as águas desse mar para nós passarmos. Você é do tipo que gosta de desafios? Então, dê glórias a Deus, porque Ele te desafia a estudar a sua palavra para conhecê-lo e obedecê-lo. Deus desafiou a todos os seus profetas, mas deu vitória a todos eles. Então, não tema, não tenha medo de nada. Não existe vitória sem luta. O Espírito Santo de Deus está conosco durante todo o tempo, nos orientando e nos protegendo do mal. Não tem sentido termos medo do mal ou de qualquer coisa se temos o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra conosco. Muito pelo contrário. O mal é que tem que ter medo de nós, porque o poder de Deus está em nós. Mas estejamos atentos às investidas do maligno e dos seus filhos. Eles são abusados. O diabo tentou até mesmo a Jesus, que é Deus. No seu ministério, Jesus padeceu humilhações, perseguições, afrontas e atentados contra a sua vida, mas venceu. Não podemos esperar nada menos do que isso. Assim como Jesus, nós também somos filhos de Deus. Você é alto, baixo, forte, fraco, não importa. Não tema. Deus te fortalece. Nós já somos mais do que vencedores. Se o mal se insurge contra a tua vida, é uma forte indicação de que você está nos caminhos do Senhor. Ore sempre a Deus por força, coragem e sabedoria para tratar com os incrédulos, com os opositores, com os zombadores e com os escarnecedores. Eles podem estar bem ao teu lado, ou até mesmo dentro da tua própria casa, esperando para se manifestar. Confie no Senhor, espere no Senhor e creia que nenhum mal chegará à tua tenda. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. A nossa vida não é um mar de rosas,
Mas Deus nos assegura que o final será altamente compensador. O nosso trabalho da obra dele é um investimento seguro. O mar de rosas, esse está nos aguardando no próximo século. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Louvado seja o Senhor. Todos nós, filhos de Deus, temos um chamado para falarmos de Deus, para testificarmos do seu amor, graça e misericórdia. Alguns temos chamado para pregar a sua palavra, outros para a evangelização, outros para o trabalho no templo, sempre segundo os dons que o Senhor nos concede. Então, independentemente de quais sejam os dons que Deus nos dá, nós temos que abrir as nossas bocas e falar para todos as obras do nosso Deus maravilhoso. Mas quando falamos de Deus, a descrença latente se manifesta tanto da forma ativa quanto da passiva. A descrença passiva é o ceticismo, normalmente presente nos ateus, nos gnósticos, nas seitas
e em todas as crenças anticristãs. A pessoa não crê no que falamos, não recebe, mas permanece passiva na sua descrença, não se manifesta. A descrença ativa é quando a pessoa se levanta em oposição e reage com zombaria, muitas vezes de forma agressiva, tratando a verdade bíblica como se fosse mentira, mas não consegue provar a sua teoria na Bíblia. Existem também os descrentes externos e os internos. Os externos são os que estão no mundo, fora da família de Deus. E os internos estão dentro da igreja. As reações agressivas vêm sempre da parte deles, dos internos. Eles nunca reagem passivamente. Todo descrente reativo, seja interno ou externo, que se levanta com ironia ou rebeldia contra a palavra de Deus, escarnece de Deus e da sua verdade, e é, portanto, um escarnecedor que não tem temor de Deus e não leva a sério as coisas sagradas e age com desrespeito e desprezo, zomba, ridicularizando e menosprezando as verdades de Deus. O escarnecedor é uma figura que existe desde a fundação do mundo. Mas a palavra de Deus nos adverte de que nos últimos tempos, nos últimos dias, eles se proliferarão. Eles podem até estar vestidos de ovelhas, mas internamente, intimamente, eles são bodes. Não são justos, são ímpios. E vocês verão que existe mais escarnecedores do que parece. Mas existe também a justiça de Deus para todos eles. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. 2 de Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A advertência de Deus está dada. Só não muda quem não quer ou quem não for de Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, capítulo 94, temos no versículo 3 o salmista em oração questionando a Deus a respeito da impunidade dos ímpios que fazem o que querem, que praticam todo tipo de iniquidade e, aparentemente, saem ilesos dos seus erros e dos seus pecados e das afrontas que cometem. Eles sentem prazer na prática do mal e ainda zombam e escarnecem de Deus. Salmo 94:3. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Nos versículos 4 a 7, o salmista prossegue, descrevendo a razão da sua inquietude com relação aos atos dos ímpios. Os ímpios falam coisas duras, falam mal de Deus e se gloriam de não receber a justiça pelos seus atos de iniquidade. Eles destroem o povo de Deus e afligem os filhos de Deus. Matam a viúva, o estrangeiro e o órfão. E dizem que o Senhor está alheio a tudo o que eles fazem. Meus irmãos, quem não conhece a Deus fala qualquer coisa a respeito de Deus. Melhor seria ficar calado. Mas, na verdade, a pessoa fala o que quer, ou aquilo que o maligno lhe manda falar. Mas quem é de Deus sabe que o Senhor está atento a tudo e aguardando pacientemente pela hora certa para estender a sua mão e proclamar a sua justiça. Salmo 94:4.
Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Nos versículos 8 a 10, Deus responde, através do salmista, às suas perguntas relativas à injustiça dos ímpios. Deus se volta para o mundo dos ímpios e questiona a sabedoria deles, usando simplesmente a lógica e o bom senso. Seria possível que o Criador do ouvido não consiga ouvir? E que o que formou o olho não tenha olhos para ver? E seria possível que aquele que examina as pessoas e esquadrinha os corações não aplicará a cada um dos praticantes do erro o castigo merecido? E seria ainda possível que aquele que nos dá o conhecimento não tome conhecimento das nossas ações, tanto as boas quanto as más? Observe que tudo é uma questão de tempo. E tempo de Deus. Deus não tem pressa para nada. Ele não está preso ao tempo cronológico como nós estamos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para Ele é como um dia. Salmo 94, 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? Salmo 94. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 2 de Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja o Senhor. Os escarnecedores existem, mas nós não temos por que ter medo deles. Falar de escarnecedores sempre leva as pessoas a considerar que estamos falando do ímpio ou de outros e nunca dele próprio. Mas seria, porventura, um escarnecedor apenas por estar dentro da igreja considerado justo? Claro que não, meus irmãos. Muitos irmãos apontam o dedo acusador para outro irmão
Mas eles mesmos estão escarnecendo, algumas vezes até sem saber. Precisamos estar preparados para lidar com eles. Todos os que zombam, ridicularizam ou menosprezam as pessoas se julgam superiores e estão escarnecendo delas. Quem não leva a sério as coisas sagradas, a palavra de Deus, e procede com desrespeito e desprezo para com o Senhor, está se julgando superior a Deus e profana a sua santidade e escarnece de Deus. Desse modo, quem falta com amor ao próximo está escarnecendo dos irmãos e de Deus. Quem negligencia o culto a Deus, descumpre a ordem de Deus e escarnece do Senhor. Quem sonega os dízimos vive no pecado e escarnece tanto de Deus quanto dos filhos de Deus. E quem zomba das pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, escarnece também de Deus. Quem conhece a Deus e o abandona, se desvia, escarnece do Senhor. Vejam que tudo termina em Deus. Jesus nos deixou dito que o que fizermos a um pequenino irmão, e diante dele todos nós somos pequeninos, estamos fazendo diretamente a ele. Quem não cumpre com as leis e mandamentos do Senhor, não dá a devida atenção ao Criador e vive sem temor de Deus. Mesmo que pense que não está fazendo nada errado, está escarnecendo de Deus e está no pecado. Deus não se agrada dos escarnecedores e diz que para eles a vida não será nada fácil. Provérbios 14, 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Nada do que nos suceda pode ser obstáculo para que falemos de Deus e realizemos a obra de Deus. Jesus nos deu o exemplo de perseverança e total obediência ao Pai no cumprimento da sua missão aqui na Terra. Quando Jesus disse que o mundo o odiava, ele estava se referindo aos que não criam nele e zombavam dele. E subentendido ficam também os que ordenaram a sua morte. Pedro nos ensina algo muito interessante, que se estamos fazendo o bem segundo a ordem de Deus, ninguém conseguirá nos fazer mal. Não temos por que temer. Mas se chegarmos a sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade do Senhor, demos glórias
a Deus? Porque Jesus também foi sacrificado por fazer o bem para nós que somos dele. Ele morreu pelos nossos pecados. O justo se entregou pelos injustos, porque nós ainda éramos pecadores. Jesus nos deixou a ordem para falarmos dele e nos deixou instrução para como procedermos quando as pessoas não nos receberem ou escarnecerem de nós e da nossa doutrina. Sacudamos o pó dos nossos pés e sigamos o nosso caminho. Encontremos as verdadeiras ovelhas de Deus. Porque para os escarnecedores que zombam das coisas de Deus, haverá menos tolerância no juízo final do que para Sodoma e Gomorra. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. 1 de Pedro 3, 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Marcos 6, 11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Existem promessas do Senhor de recompensar a nossa fidelidade e a nossa justiça no cumprimento do nosso chamado, com bênçãos nesta vida presente e com salvação e galardão no século vindouro. Mas estamos vendo que existem promessas também de Deus de fazer justiça à ousadia e afronta dos ímpios. Vocês que se dedicam ao escárnio estão procedendo sem sabedoria. Tudo o que plantamos é o que colhemos. A Bíblia nos revela que Deus irá
escarnecer dos escarnecedores e irá dar a eles um destino cruel. Mas que aos mansos ele dará da sua graça. Todos os que vivem no erro, procurem se arrepender e mudar de time enquanto ainda é tempo. Quem já está convertido e erra, precisa se reconciliar com o Senhor. Mas quem ainda não se converteu, precisa se arrepender e se converter do seu mau caminho. Daniel 12, 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Provérbios 21, 8. O resgate do justo é o ímpio, o do honrado é o perverso. Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Louvado seja o Senhor. A apostasia, a incredulidade, a zombaria, o desrespeito e o escarnecimento tendem a aumentar à medida em que se aproxima o dia de Cristo. Isso está escrito. E ocorre porque as pessoas não veem a volta de Jesus e passam a crer que não existe justiça. Nós não temos como evitar que isso ocorra. Mas nada pode ser impedimento ao cumprimento da nossa missão. Precisamos crescer espiritualmente com o conhecimento de Deus e com cada obstáculo e com cada provação do nosso caminho. Precisamos vencer e temos tudo para vencer. O mundo aceita e adota a teoria da evolução, demonstrando que as pessoas negam a existência de um Deus criador. A rápida expansão das falsas religiões que negam a Jesus Cristo e o crescimento do número de ateus e a recente legitimação de seitas declaradamente diabólicas nos Estados Unidos são aspectos que confirmam a palavra de Deus de que estamos vivendo os últimos tempos neste mundo sem Deus. Mas não pense que o mundo irá terminar assim. Não. Não pense que os ímpios, zombadores, escarnecedores e os rebeldes
irão sair dessa impunes. Eles irão se surpreender, porque também está escrito que virá um dia para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Esse dia feliz está chegando. Todos os sinais indicam isso. E esse acontecimento único e definitivo é o suficiente para fazer com que o nosso trabalho em prol da obra de Deus valha a pena. Porque a partir daí não haverá mais o mal. Todos os que são de Deus serão salvos e desfrutarão das promessas e das verdades de Deus. Mas os escarnecedores se calarão para sempre debaixo da justiça do Senhor. Jesus está voltando, meus irmãos. Nós sabemos disso porque está escrito. E porque a vida na terra começa a se tornar insustentável. Ondas de calor, fenômenos climáticos sem precedentes, terremotos devastadores, cataclismas, violência sem fim, desumanidade, desrespeito, profanação da santidade de Deus, escarnecimento de Deus, e muitos revelando em si o espírito do anticristo. Outros, mesmo sendo de Deus, parecem não reconhecer a gravidade da situação e a realidade da volta de Jesus. E ao invés de falar as verdades de Deus, estão brincando nas redes sociais, se divertindo e divertindo as pessoas, publicando figurinhas engraçadas, publicando piadas, justamente como fazem os ímpios escarnecedores. Mas cada dia que passa, meus irmãos, é um dia a menos para a volta de Jesus. E isso requer da nossa parte, já que nós temos conhecimento de Deus, maior seriedade com as coisas de Deus. Quem é de Deus se desprenda do mundo e volte-se ainda mais para Deus. Esqueçamos o mundo. Nós não somos deste mundo. E não é hora de vacilarmos por mais nem um minuto. Louvado e exaltado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular
na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando com coragem e com intrepidez as verdades de Deus.